Gravação iniciada. Ok, muito obrigada. Bom, de novo, boa tarde, reiniciando, né, por questões técnicas, a sessão do dia 6 de agosto, na parte da tarde, nós estamos votando o processo número 63, que a recorrente é a Fazenda Nacional interessada em mineração Rio Verde. Doutor André já me acompanhou, já proferiu o relatório voto, pelo não conhecimento do recurso. Doutor André me acompanhou, doutora Lívia me acompanhou, estávamos na votação da doutora Edeli. Doutora Edeli, por favor, como vota? Eu vou divergir, não em relação ao segundo paradigma, ele já estava reformado, mas o primeiro paradigma, para mim, é irrelevante a origem inicial da verificação. A imputação proporcional, ela é uma regra de cálculo. Então, você vai ter que escolher uma das duas, ou a linear ou a proporcional, sempre que você tiver um pagamento para imputar um débito em atraso, né, que é onde acontece o problema. Então, o auto de infração, ele identifica que o contribuinte, por ter ter reconhecido variação cambial em momento tardio, ele postergou o pagamento do tributo incidente sobre ela. Então, ele determina o imposto no momento 1 e puxa o pagamento do momento 2 para imputar, e aí faz a imputação considerando o atraso. Então, duas formas ele poderia fazer. Ele poderia fazer a imputação linear, né, e exigir só a multa, só os acréscimos, ou poderia fazer a imputação proporcional, distribuindo e exigindo um principal. O recolhido, o paradigma, a diferença só é que não existe o deslocamento de base de cálculo, mas se parte de um débito em atraso e se imputa o pagamento. Então, vai se perguntar, nessas condições, faço imputação linear ou proporcional? Então, a definição, a regra geral aqui, pouco importa qual que é a origem de determinação do débito. O que importa é que ele está em atraso e que você tem que escolher um critério para imputar esse pagamento ao débito em atraso. Então, eu não vejo essa distinção que foi colocada no seu voto, para mim ela é irrelevante para a interpretação da legislação tributária, né? Então, eu tenho que divergir, né? Eu acho que todos os casos em que nós tivermos um débito pago em atraso, né, e a fiscalização determinando um débito não declarado pago em atraso, e a fiscalização determinando o quanto ela vai lançar, né, o quanto deixou de ser pago, né, pouco importa a origem do débito. Sempre que a gente estiver frente ao lançamento de ofício, essa discussão vai surgir e a gente vai ter que definir em relação a qual que é a regra de imputação que é válida. Houve as alterações aí por conta do 9.430 que trouxeram toda essa conturbação na matéria, mas para mim é irrelevante a origem do débito. Acho que a gente está em sede de regra geral de definição e aí a divergência se caracteriza. Ok, doutora Amélia, como vota? Eu acompanho a relatora. Doutora Viviane? Vou acompanhar a divergência da conselheira Edeli, me convenci aqui pelo conhecimento. Conheceu o recurso. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Presidente, eu concordo com a divergência. Eu vou pela divergência. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Eu acompanho a relatora. Ok. Então, foi por maioria, não conhecido do recurso, vencidos Edeli, Viviane e Toselli. Correto? Então, fazer declaração de voto, tudo bem, presidente? EV Edeli, claro. Vamos para o 64, então. O processo também é da minha relatoria, a Fazenda Nacional Recorrente, e o interessado é Ibérica Corretora. Vamos lá, o processo já está na pasta. Recurso especial de divergência interposto pela PGFN, fundamentado pelo 67, anexo 2, do RICARF, em que alega divergência jurisprudencial quanto ao cancelamento integral das exigências de PIS e COFINS.
A recorrente insurge contra o acordo 1803-001-333, de 12 de junho de 2012, por meio do qual a terceira turma especial da primeira sessão de julgamento do CAF, maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte acima identificada para fim de cancelar integralmente as exigências de PIS e COFINS, em razão de que as bases de cálculo dessas contribuições são mensais, não se confundindo com base de cálculo trimestral do IRPJ-CSL do lucro presumido. O acordo recorrido contém ementa, que eu transcrevo abaixo. A PGFN afirma que o acordo recorrido deu à legislação tributária interpretação divergente da que tem sido dada em outros processos relativamente à matéria acima mencionada. E para o processamento do recurso, ela devolve os seguintes argumentos: do cabimento, em clara divergência ao decidido pelo colegiado, a terceira Câmara do primeiro Conselho concluiu no sentido de que, na hipótese de ser constatado erro na apuração da matéria tributável, deve ser promovida a retificação do lançamento. Segue transcrita integralmente a ementa do paradigma 103.20.451, que eu abaixo trago aqui para os senhores. A clara divergência jurisprudencial, eis que, diante da mesma situação, qual seja a verificação da ocorrência de erro na determinação da matéria tributável, os órgãos julgadores decidiram de forma contrária. O colegiado ACO, decidindo pela invalidação do lançamento das contribuições de COFINS e PIS, enquanto que a egrégia terceira Câmara do primeiro Conselho de Contribuintes, acolhendo a tese de que deveriam ser excluídos da tributação os valores tidos como equivocados, sem, no entanto, concluir pelo afastamento das exigências. A divergência entre paradigma e recorrido é patente, não necessariamente pelos tributos em apreço ou pelos atos normativos invocados em cada um deles, mas pela necessidade ou não de se invalidar o lançamento em sendo verificado o equívoco na determinação da matéria tributável. Assim, demonstrada a divergência jurisprudencial sobre a matéria, encontra-se presentes requisitos das razões para a reforma do julgado. Aí, nos termos do artigo 142 do CTN, na Constituição do Crédito Tributário, a autoridade deve verificar a ocorrência do fato gerador. Na conjectura atual, há que se privilegiar o princípio da instrumentalidade processual plenamente aplicável ao PAF. Isso significa que, contrário senso, devem ser preservados os atos já praticados na tentativa de resguardar o crédito tributário, ajustando-os para adequar o correto delineamento, que não é a hipótese dos autos, haja vista que a decisão vagastada invalidou os lançamentos de PIS e COFINS por equívoco na apuração da base de cálculo. Note-se que esse julgamento vai de encontro aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas, da salvabilidade dos atos processuais, considerando-se o equívoco na apuração do tributo devido pelo contribuinte à patente de necessidade de revisão, não havendo dúvida quanto à infração imputada ao contribuinte, o presente lançamento se torna necessário, com o intuito de se preservar o direito da fazenda pública. Trata-se de mero ato para salvaguardar eventual crédito tributário representado pelo presente lançamento, não havendo razão plausível para invalidá-lo, se o mesmo pode ser ajustado, assim como fez a DRJ. Dessa maneira, é de se reformar o referido julgado, merecendo reprimenda a conclusão aplicada ao caso concreto. Quanto ao exame de admissibilidade do recurso da PGFN, presidente da quarta Câmara, da primeira sessão, por meio do despacho, deu seguimento ao recurso, transcrevo aqui o despacho, para também elucidar, trazer a minha decisão. Em 14/7 de 2016, a contribuinte foi cientificada do acordo 18.0300.1333, do recurso especial da PGFN do despacho que deu seguimento, e ela apresentou, então, contrarrazões, com os seguintes argumentos. Aí, impossibilidade de conhecimento. O artigo 67 do RICARF estabelece os requisitos para o conhecimento do recurso especial, dentre os quais estão a demonstração objetiva da legislação tributária interpretada de forma divergente, o cotejo analítico com a indicação dos pontos nos paradigmas relacionados que diverjam de pontos específicos no acordo recorrido. Contudo, referidos requisitos de admissibilidade não foram atendidos pela PGFN. Nas razões recursais, em momento algum, foi indicado o dispositivo que estaria sofrendo divergência interpretativa, muito menos qual seria a suposta divergência da interpretação. A PGFN tampouco realizou o cotejo analítico ou indicou os pontos que supostamente seriam divergentes entre os acordos, mesmo porque sequer seria possível, uma vez que não há divergência interpretativa sobre nenhum dispositivo. Ressalta-se que, para o cabimento do recurso especial, não basta o inconformismo da parte. É imprescindível que os requisitos previstos no regimento sejam respeitados. Aí, desta forma, considerando que estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, torna-se inviável, estão ausentes, né? Não estão presentes. Torna-se inviável o conhecimento do recurso.
da ausência de similitude fática entre o paradigma e o recorrido e a impossibilidade de compreensão da insurgência da PGFN ante a deficiência do recurso especial. A Fazenda alega divergência entre o recorrido e o paradigma 103.20.451, relatado pela terceira Câmara do primeiro Conselho, que teria determinado que, na hipótese de ter constatado erro na apuração da matéria tributável, deve ser promovida a retificação do lançamento. Ocorre que aqui se discute a possibilidade de convalidação de erro na forma de tributação ao montante devido, e não erro na apuração da matéria tributável no seu valor. O acórdão recorrido reconheceu a nulidade dos lançamentos relativos ao PIS e à COFINS, tendo em vista que, na forma da legislação aplicável às bases de cálculo das incidências do PIS e da COFINS, são mensais, não se confundindo com bases de cálculo trimestrais do IRPJ e da CSLL, que tem um L, tá errado, deixa eu ajeitar logo. Do lucro presumido, em razão de que foi determinada a exclusão da incidência do PIS e da COFINS pela não observância quando do lançamento da correta base de cálculo das referidas contribuições. Já no paradigma, teve por substrato erros na apuração dos excessos de dispêndios que embasaram a imputação de omissão de receita, assunto totalmente diverso do tratado nesses atos. Veja-se. Os documentos e a escrituração anexados pelo contribuinte em sua defesa, bem como a diligência realizada por solicitação da autoridade julgadora, comprovam a ocorrência de erros na apuração do excesso de dispêndio que embasa a imputação de omissão de receitas. Ou seja, houve erro da autoridade fiscal na apuração dos fatos tributáveis e não na forma de tributação do montante devido. Trata-se de critérios completamente distintos da regra matriz de incidência tributária. No caso paradigma, o vício recaiu sobre o critério material, uma vez que o contribuinte sofreu a imputação de uma conduta que não correspondia com a realidade, conforme restou posteriormente comprovado naqueles autos. Em caso, o vício recai sobre o critério quantitativo, o montante devido foi calculado sobre as bases de cálculo trimestrais, enquanto as contribuições sociais do PIS e da COFINS possuem bases de cálculo mensais. Não bastasse a completa ausência de similitude fática entre os acordos, a condução do trâmite processual também obteve direções completamente diferentes. No caso do paradigma, tão logo os erros foram arguídos pelo contribuinte, a autoridade fiscal requereu realização de diligência para elucidação dos erros apontados, o que possibilitou a elaboração de um novo demonstrativo do fluxo financeiro. E 2, reabertura do prazo para aditamento da impugnação, que garantiu ao contribuinte acesso à ampla defesa. O mesmo procedimento não se verificou nos presentes autos. Ademais, a situação no caso do paradigma é tão peculiar que no próprio acórdão foi consignado que, se não fosse pelas razões expostas na decisão de primeira instância, o lançamento não poderia subsistir. Aí trago aqui, não fora pelas razões expostas na decisão de primeira instância, o lançamento não poderia subsistir, visto que a omissão de receita foi tributada na forma prescrita do 43, da 8.541, que determina a incidência do imposto sobre o total da receita omitida. Entretanto, sequer é possível verificar quais seriam as razões de primeira instância que levaram os julgadores a conceder tratamento especial àquele contribuinte, pois a recorrente não acostou a decisão de primeira instância nesses autos. Portanto, tem-se que, além de um paradigma escolhido pela recorrente, versar sobre questão fática completamente diversa da presente, a condução dos trâmites processuais foi diversa. A situação do caso paradigma era declaradamente peculiar e a deficiência na instrução do recurso impossibilita a verificação dos motivos que levaram o julgador de primeira instância a prosferir decisão naquele sentido. Assim, fica clara a inviabilidade do conhecimento ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, sobretudo considerando que sequer houve indicação do dispositivo legal divergido e do cotejo analítico entre os acordos, sem os quais resta completamente inviável a análise da suposta divergência. Diante do exposto, também requer não conhecimento do recurso da Fazenda. Das razões para a manutenção do acórdão recorrido, né? Aí a interessada, na eventualidade do recurso interposto pela Fazenda ser admitido e conhecido, deve ser reconhecida a improcedência das razões, aí traz aqui as questões de mérito, a recorrente traz as seguintes razões: o princípio da economia processual, da instrumentalidade das formas, da salvabilidade dos atos, o lançamento deveria ser revisado para preservar o direito da Fazenda Pública de constituir o correto montante do crédito. Ocorre que nenhum argumento foi deduzido. No artigo 142 são previstos os requisitos do ato de lançamento. O vício, no caso subjúdice, recai sobre o cálculo do tributo devido, que é um dos requisitos essenciais da validade do lançamento. Referidos requisitos refletem os elementos constituintes da obrigação tributária. Por conseguinte, qualquer infringência a um dos critérios que compõem a regra matriz de incidência
constituirá razão necessária e suficiente para que o julgador administrativo invoque de ofício a qualquer tempo o defeito substancial do lançamento para decretar a sua nulidade, pois o vício material que aqui se cogita jamais se convalida. Isso se deve ao fato intransponível de que a invalidade sempre será reproduzida ao se reeditar o mesmo ato conforme a doutrina do Eurico-Dissante. Com efeito inegável e errônea definição da base de cálculo do tributo na peça veicular do lançamento atenta contra o critério quantitativo da norma jurídica tributária, sendo motivo bastante para inquinar o ato administrativo de modo insanável. Dito isso, não cabe os órgãos de julgamento proceder a eventuais modificações ou aperfeiçoamento do lançamento originalmente formalizado, normalmente seus elementos essenciais. Nesse mesmo sentido, são precedentes do CARF, evidente, portanto, entendimento exarado no acórdão 1803-00133, indicado pela recorrente, além de não prestar como paradigma, pela completa ausência de similitude fática, também não representa posicionamento dominante dado do CARF. Portanto, resta demonstrado que nenhuma das alegações feitas pela recorrente em seu recurso tem o condão de alterar o acórdão recorrido, que determinou a exclusão da incidência do PIS e da COFINS pela não observância quando o lançamento da correta base de cálculo das referidas contribuições, tendo em vista o referido entendimento se enquanto perfeita harmonia com o dispositivo e com a jurisprudência atinentes à espécie, ao relatório. Então, no caso, eu entendi também, não há condições para se conhecer do recurso, né, neste caso, na minha concepção. Presente processo, trata de lançamento de RPJ lucro presumido e tributos reflexos sobre os fatos geradores ocorridos em 2000 e 2001. A autuação foi motivada pela constatação de omissão de receitas. O termo de verificação determinou o valor das receitas omitidas por períodos trimestrais, aí primeiro trimestre, quarto trimestre, primeiro trimestre de 2001, os dois primeiros de 2000. O auto de infração, tanto de RPJ quanto de PIS e COFINS, seguindo esse mesmo passo, apresenta um demonstrativo de cálculo em bases trimestrais, com fatos geradores ocorridos em 31/3, 31/12 de 2000 e 31/3 de 2001. Ao examinar a impugnação da contribuinte, a DRJ acolheu a alegação de que as bases de cálculo de PIS e COFINS são mensais e não trimestrais, como formalizado pelo fisco. Em relação a isso, a Delegacia de Julgamento destacou: nesse contexto, reconheça-se ao arrepio da legalidade exigências fundadas em bases de cálculo trimestrais. Entretanto, extraindo dados de outros demonstrativos relativos aos trabalhos de auditoria, manteve as exigências de PIS e COFINS sobre os montantes mensais que correspondiam à data da ocorrência dos fatos geradores indicados no auto de infração. No caso, apenas em relação ao mês de dezembro de 2000, porque não havia valores referentes ao mês de março, nem ao mês de março de 2001. E a decisão de segunda instância, o que é o recorrido, ao examinar a mesma questão, entendeu que a DRJ tentou validar parte do lançamento de PIS e COFINS e refutou esse procedimento, excluindo integralmente a exigência dessas contribuições pela não observância quando o lançamento da correta base de cálculo. Agora, nessa fase de recurso especial, a PGFN busca restabelecer o que restou decidido lá na DRJ. O que a PGFN pretende demonstrar em seu recurso é que não havia razão para invalidar o lançamento se o mesmo pode ser ajustado como fez a DRJ. Está bem nítido que a divergência suscitada pela PGFN abrange questões sobre a legislação que trata da atividade de lançamento e sobre consequências de uma eventual falha na realização dessa atividade deve produzir, né, no caso, decretação de nulidade ou mero ajustamento, de modo que a primeira preliminar de não conhecimento do recurso trazida pela contribuinte deve ser rejeitada. O problema para a admissibilidade do recurso é que o paradigma apresentado, o 103.20.451, realmente não serve para a caracterização da alegada divergência jurisprudencial, como alega a contribuinte em suas contrarrazões. Esse paradigma tratou de lançamento de RPJ e tributos reflexos em virtude de omissão de receita caracterizada pelo excesso de dispêndio em relação aos recursos efetivos, conforme indicavam os demonstrativos de fluxo financeiro da empresa apresentados pela fiscalização. Ainda na fase de impugnação, houve realização de diligência e foi identificada a ocorrência de erros de apuração dos excessos dos dispêndios que embasavam a imputação de omissão de receita. Foram acatadas argumentações do contribuinte sobre a disponibilidade de alguns recursos financeiros que não haviam sido considerados pela fiscalização, o que resultou na anulação dos excessos de dispêndios em alguns períodos ou na diminuição desse excesso em outros períodos. Vê-se que o acórdão paradigma implementou mero ajuste, redução de base de cálculo, em razão do cômputo de valores que não haviam sido considerados pela fiscalização.
situação muito comum no processo administrativo e que não suscitou nenhuma discussão em torno de questões sobre inovação ou alteração de critério jurídico adotado na feitura do lançamento sobre ocorrência de vício ensejador de nulidade ou algo semelhante a isso. O recorrido tratou de situação em que o lançamento das contribuições de PIS e COFINS foi feito com critério de bases trimestrais e a delegacia de julgamento, tentando validar parte desse lançamento, considerou valores que nem mesmo estavam individualizados no TVF ou nos autos de infração para manter exigências originalmente apuradas sob uma base trimestral, que foi transformada em base mensal. O fato do lançamento das contribuições de PIS e COFINS trazer indicação de fatos geradores ocorridos em 31/3 de 2000 e 31/3 de 2001, sem que houvesse nenhum valor de infração para os meses de março de 2000 e março de 2001, deixa muito claro que a fiscalização adotou o mesmo critério de bases trimestrais para essas contribuições. E foi nesse contexto que a tentativa da DRJ de transformar as bases trimestrais em mensais foi rejeitada pelo recorrido. Está bem claro que a diferença das conclusões dos acórdãos cotejados se deve especificamente aos diferentes contextos que cada uma dessas decisões examinou. Realmente não há como visualizar, a partir do paradigma apresentado, uma divergência jurisprudencial que permita o debate proposto pela PGFN em torno dos fundamentos pelos quais o acórdão recorrido cancelou os lançamentos das bases, das contribuições de PIS e COFINS, em vez de promover meros ajustes no seu valor. E a falta de comprovação da divergência inviabiliza o processamento do recurso especial. Desse modo, eu entendo por não conhecer, voto por não conhecer o recurso da PGFN. Conselheiro André, está preparado para votar já? Vai votar? Então pode estar com a palavra. Acompanho a relatora, como muito bem relatado. Os presentes autos tratam de uma afronta ao aspecto temporal do lançamento, o PIS e o COFINS lançados trimestralmente, não mensalmente, tá? Enquanto que os autos do paradigma tratam aí de um ajuste do quantum, né, do lançamento, se não tem nenhuma afronta ali a nenhum dos aspectos aí, temporal, material, é um ajuste de quantum que é passível de correção em sede de contencioso tributário. Então, há um distanciamento fático, um distanciamento da discussão jurídica e até por consequência o paradigma não se presta a reformar, o racional do paradigma ele não se presta a reformar o recorrido, então acompanhe a relatora. Ok, conselheira Lívia, como vota? Acompanhe a relatora. Conselheira Edeli, como vota? Eu só vou acompanhar pelas conclusões, porque eu estava lendo o recorrido e quase que eu conheci do recurso, né, de tão sumária que é a análise que é feita, né? Então, dentro do seu voto, com toda a substância que ele traz, fica fora de dúvida qualquer semelhança entre os casos. Mas o recorrido é tão sumário que talvez se ele tivesse colocado uma palavra a menos, eu teria conhecido. Eu só vou acompanhar pelas conclusões. Ok. Conselheira Amélia, como vota? Acompanhe a relatora. Conselheira Viviane, como vota? Acompanhe a relatora. Conselheiro Tozelli, como vota? Com a relatora. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora. Bom, então foi negado conhecimento por unanimidade. Conselheira Edeli, pelas conclusões, certo? Então vamos para o 65, de relatoria da conselheira Viviane, recorrente à Fazenda Nacional, o interessado é Esfera Indústria. Está com a palavra quando estiver pronta, relatora. Sim. Aqui é o recurso, boa tarde, aqui é o recurso da Fazenda Nacional, contra o acórdão 1401-00636, trouxe a ementa aqui, eu transcrevo, o ponto da divergência que vai ficar mais claro adiante. O auto de infração, então, que originou o presente feito foi lavrado eletronicamente, decorrência de auditoria interna do CTF, que constatou a insuficiência de pagamento dos débitos de RPJ declarados em relação ao quarto trimestre de 98. Juntamente com o imposto, foram lançados multa de ofício e juros de mora. Ao apreciar a impugnação, por meio da qual o contribuinte contestou a auto de infração, a DRJ considerou improcedente, manteve integralmente,
Conformado, o contribuinte apresentou, então, um recurso voluntário contra essa decisão e a turma deu provimento parcial para excluir a multa de ofício. Então, cientificada, a PGFN apresentou o recurso especial à Câmara Superior, defende a existência de divergência acerca da possibilidade de cobrança de multa de ofício pelo artigo 44.1 da Lei 9.430, lançamento de ofício de débitos declarados em DCTF, cujo pagamento e compensação foram indevidos ou não comprovados. A recorrente narra que o acordo recorrido decidiu pela exclusão da multa de ofício, fundamentada no artigo 44, inciso 1, 9.430, mesmo considerando ser possível o lançamento de ofício dos valores declarados em DCTF não pagos. Ao decidir dessa forma, o acordo teria entrado em divergência com o acórdão 201-80-867 da primeira Câmara do Instituto Conselho de Contribuintes, além de considerar correto o lançamento de ofício dos créditos tributários declarados em DCTF, nos termos do artigo 90 da MP 2158, manteve a incidência da multa de ofício. A decisão indicada como paradigma tem a seguinte ementa. Então, eu escrevo a ementa. No ponto, o lançamento de ofício, multa aplicável. Quando houver autuação pelo fisco, deve ser aplicada a multa ex ofício prevista regimentalmente, não se cogitando a incidência de percentuais inferiores relativos à multa de mora. Aqui. Então, além de defender a existência de divergência jurisprudencial, o recorrente traz uma série de alegações sobre o seu ponto de vista, devem ser consideradas na reforma da decisão. Em síntese, alega que mostra-se totalmente equivocado o entendimento do acordo recorrido, no sentido de afastar a aplicação do artigo 90 da MP 2158, a fim de excluir a multa de ofício. O inciso 144 do 9.430, na redação que vigia a época dos fatos, determinava que a multa de 75% do lançamento devia ser exigida quando constatada a falta de pagamento ou recolhimento do tributo, não havendo previsão legal que a autoridade fiscal pudesse dispensar a imposição dessa multa. O fundamento fático para o lançamento da multa de ofício é a falta de pagamento ou recolhimento. O fato de contribuinte ter informado os valores da CTF não exime da aplicação de penalidade quando devidamente comprovado que não recolheu na íntegra o tributo devido. A fiscalização está adstrita à observância do princípio da estrita legalidade, constituindo o lançamento dos termos do artigo 42 do CTN, atividade vinculada obrigatória, devendo aplicar sem questionamentos a legislação regente na matéria, no caso, o artigo 44.1 da 9.430. Nesse sentido, se manifestou o acórdão 202-18546. Assim, é perfeitamente cabível o lançamento de ofício efetuado, como corretamente decidiu o acordo recorrido, devendo se manter ainda a multa de ofício lançada em decorrência dessa determinação legal, não é situada por qualquer diploma legal. Requer, ao final, a Fazenda Nacional que seu recurso seja provido para manter a multa de ofício aplicada. O presidente da Câmara recorrida deu seguimento ao recurso, termos de despacho de admissibilidade, após confrontar a decisão recorrida com os acordos paradigmas indicados pela PGFN. O despacho considerou que o acordo 202-18546, citado pela recorrente entre as razões de mérito, também seria paradigma indicativo de dissenso jurisprudencial. Foi intimado a tomar ciência dessa decisão, o contribuinte não apresentou contrarrazões. Então, esse é o relatório. Passando ao conhecimento, sim, aqui a competência da turma, né, pelo regimento do CARF, da portaria 343, o recurso da Fazenda Nacional foi admitido, o contribuinte não apresentou contrarrazões, deve considerar-se necessário, então, aqui a análise a respeito do conhecimento, por entender que restaram descumpridos os requisitos. Em relação ao acordo 201-80-867, indicado expressamente pela Fazenda como paradigma, se conclui que o voto condutor da decisão, na verdade, não abordou a matéria tinente à possibilidade de exigência de multa de ofício e lançamento oriundo de não pagamento ou não quitação, de forma geral, de débitos declarados no CTF. Embora o julgado mencione o tema em sua ementa, verifica-se que ali simplesmente foi reproduzida a parte da ementa do acordo de primeira instância, que efetivamente abordou a matéria. A decisão de segunda instância, apontada como paradigma, não se pronuncia a respeito do assunto, não traz fundamentos. Inclusive menciona que a matéria não constou do recurso voluntário do contribuinte. Isso aqui eu trago o trecho do voto do acordo paradigma do relatório que traz o teor dessa descrição. Então, na data de 3 de 2 de 2003, o contribuinte apresentou impugnação, já alegou e, por fim, pediu pela improcedência do lançamento e pelo reconhecimento de que o contribuinte nada deve ao fisco. Caso fosse julgado procedente o auto-lançamento, e queria que fosse afastada a multa de 75%. O acordo da segunda turma da RJ Santa Maria julgou por unanimidade de votos integralmente procedente e transcreve aqui a ementa. Então, quando não houver atuação pelo fisco, deve ser aplicada a multa de ofício, prevista regimentalmente, não se cogitando da incidência de percentuais inferiores relativos à multa de mora. No voto, então, do paradigma, concluiu, diante disso, voto pela manutenção do acordo atacado
inclusive no que tange a multa de 75%, que não foi ponto de discussão no recurso voluntário interposto, de forma a negar provimento ao mesmo, mantendo débitos no valor de tanto. Então, nesse caso, eu concluo que o acórdão apontado com o paradigma 201-80-867 não abordou a matéria que a Fazenda Nacional questiona no seu recurso especial. A decisão se limitou a afirmar que não alteraria o que o DRJ decidiu acerca do cabimento da cobrança de multa de ofício, inclusive porque a matéria não foi objeto de recurso voluntário. Não é possível, portanto, a comparação entre os julgados para fins de verificação da existência de divergência jurisprudencial arguida pela recorrente. E, nessa forma, resta desatendido o requisito básico de admissibilidade, pelo artigo 77, em relação ao paradigma. E tem o despacho de admissibilidade, ele considerou que a Fazenda teria indicado no segundo paradigma, esse acordo 202-18546, em que PS julgado somente ter sido mencionado para corroborar parte das razões de mérito defendidas pela recorrente não ter sido citado no tópico que se defendeu o cabimento do recurso especial. E aqui entra a regra do 67, parágrafos 9 a 11, que traz os requisitos formais, né, as exigências já constavam na época da interposição, no recurso anterior, e essas formalidades também alternativas não foram adotadas. O recurso não foi instruído com cópia do inteiro teor desse acórdão, nem da publicação do que foi divulgado, ou cópia da publicação, e sequer a ementa foi reproduzida no corpo do recurso, nem parcialmente. Então, esse paradigma não é de ser considerado. Em relação ao primeiro, então, não teria cumprimento aqui do requisito de admissibilidade para esse fim. E como em relação ao primeiro paradigma, eu entendo que não abordou a matéria, não conheço do recurso, presidente. Seu voto. Ok. O conselheiro André já está pronto para votar? Ok. Vá com a palavra. Eu acompanho a relatora do não conhecimento, como muito bem colocado, em relação ao primeiro paradigma aqui, até o caso dele não é nem... É um lançamento de ofício, realmente, de um débito, né, com a multa proporcional de 75%, mas a discussão dele é relativa a esse lançamento de ofício deu-se em razão de o débito lançado de ofício não ter tido a sua compensação homologada, né? E aí a legislação mais pretérita, você não tinha uma declaração de compensação com efeito de confissão, cabia o lançamento de ofício, e então, essa foi a matéria devolvida efetivamente nesse primeiro paradigma. E, ademais, como colocou também a relatora, na conclusão do voto, ele deixa muito claro que a imposição da multa de 75% ela não foi devolvida, então ele não considerou, não é matéria devolvida, então ele nem aprecia, né? Ele só cita ali que o lançamento tem que ser acompanhado da multa proporcional de 75%. Em relação ao segundo paradigma, eu vendo o recurso da Procuradoria, assim, apesar de o despacho de admissibilidade ter reconhecido ele como paradigma, mas lendo o recurso da Procuradoria, eu não o entendi como um paradigma mesmo, eu entendi ele como uma jurisprudência, tá? Ele está no outro tópico,
ele não está no tópico, o recurso da Procuradoria, ele está com o tópico do cabimento, e aí depois tem um tópico que fala do mérito, e aí ele cita esses, vamos dizer, entre aspas, esse segundo paradigma, mas aí num contexto de jurisprudência, e não como um paradigma, né, para ser apreciado, tá? Mas, assim, é só essa constatação que fiz a respeito desse segundo paradigma. Assim, mas então acompanhar a relatora, eu nem vou colocar, se a relatora achar pertinente mudar, fica à vontade, se não mudar também eu vou acompanhá-la, até porque ele, de fato, essa segunda decisão não é um paradigma, né, isso aí, então acompanha a relatora na integralidade, senhor presidente. Ok, conselheira Viviane, por favor. Só para colocar, porque acho que na apreciação ali, fiquei falando tratando como paradigma, na verdade, foi citado, né, e o despacho realmente, ele colocou embaixo, ele considerou como paradigma, mas nem analisou, não fez nenhuma observação. Então, nesse sentido, o conselheiro André percebeu realmente, ele só foi citado como jurisprudência. Então, eu posso ajustar um pouco o voto aqui, só para ficar bem claro isso mesmo. Não foi apontado um segundo paradigma, na verdade. Ok, conselheira. Conselheira Lívia, como vota? Acompanho a relatora. Conselheira Edeli? Sim, com a relatora, a Procuradoria se limitou a transcrever a ementa do paradigma, né, sem o cuidado de analisar o conteúdo, e aí incorre nesse risco, né, por mais que a gente admita só a transcrição da ementa, às vezes para demonstração da divergência, né, o recorrente assume o risco quando age dessa forma. Com a relatora. Ok, conselheira Amélia, como vota? Com a relatora. Conselheiro Tozelli, como vota? Acompanho, presidente. Conselheiro Caio? Com a relatora. Eu também. Então, negado conhecimento por unanimidade. Vamos para o processo 66, que é meu, da minha relatoria. A Fazenda Nacional é a recorrente e Emílio B. Gomes Filhos é o interessado. O processo já está na pasta. Vamos lá. O recurso especial de divergência também pela Fazenda, o acórdão é o 18.03.00942, de 28 de 6 de 2011, por meio da qual a terceira turma especial da primeira sessão deu provimento parcial ao recurso voluntário. O processo trata de auto de infração lavrado contra o contribuinte em decorrência da constatação de irregularidade no recolhimento do IRPJ e CSLL informados em DIPJ referente ao ano calendário de 2002. Foram identificados recolhimentos a menor do que o declarado em relação às estimativas de agosto a dezembro daquele ano, o que provocou também o lançamento da multa isolada prevista no artigo 44.2b da Lei 9.430, com a redação da MP 303 de 2006. O contribuinte apresentou impugnação contra o lançamento, mas a DRJ, no Rio, considerou improcedente, mantendo integralmente crédito lançado. Contra a decisão da DRJ, o contribuinte interpôs recurso, que obteve provimento parcial nos termos do acordo 18.03.00942, para excluir da base de cálculo do IRPJ valor de 47.925,17, da CSL montante de 28.408,55, excluir as exigências das multas isoladas. Então, a decisão, a ementa, eu trago aqui para os senhores, aplicação concomitante da multa de ofício isolada, né, e a isolada na estimativa, incabível aplicação concomitante, isso já no recorrido. Cientificada da decisão, a Fazenda apresentou recurso especial com o intuito de demonstrar a existência de divergência entre o recorrido e os paradigmas 105, 17.427, 101, 94.858, a respeito da possibilidade de cobrança concomitante. Essa é a matéria devolvida. Segundo a recorrente, o acordo questionado decidiu pela cobrança da multa isolada, merece ser relevada diante do prejuízo anual ou base de cálculo negativa para no ajuste. Já as decisões paradigmas, diante das hipóteses fáticas semelhantes aos presentes autos, teriam entendido que a apuração de resultados negativos ao fim do ano calendário não tem qualquer implicação na imposição da multa isolada, pois que trata de penalidade a ser aplicada pela falta de recolhimento mensal dos tributos por estimativa, conforme expressa a determinação legal. A Fazenda defende a necessidade da reforma do acordo recorrido, no que toca à cobrança concomitante da multa isolada e de ofício, com base nos seguintes argumentos. A Fazenda traz lá o artigo 44, parágrafo 1º quadro da 9.430, impôs ao optante pela apuração do lucro real anual, dever de recolher mensalmente as estimativas,
quando o contribuinte desobedece a norma que impõe tal obrigação ou ofensa àquele dispositivo, se o contribuinte, além de não ter recolhido das estimativas, não declarar o tributo devido ou declarado de forma insuficiente, haverá violação. A multa isolada deve incidir sobre as bases de cálculo estimadas. Essas antecipações, como o próprio nome diz, não equivalem ao tributo efetivamente devido, consoante o artigo 44.2b da 9430, com a redação da 11.488 de 2007, é devido à multa isolada de 50%. O fato de estar sendo exigida a multa de ofício decorrente do não pagamento do tributo não impede a incidência da multa isolada no 44, parágrafo 1º quadro da 9430, uma vez que a lei não dispensa a cobrança da penalidade nesses casos. Aí nós temos 97.6 CTN, somente a lei pode estabelecer hipótese de dispensa de penalidades. Além disso, de acordo com 127 do CPC, artigo 172, 108, 4 do parágrafo 2º do CTN, a equidade somente pode ser utilizada pelo intérprete para dispensa de crédito tributário quando existe previsão legal, que assim permita. E não há, no caso presente, norma específica que permita ao aplicador da lei relevar a cobrança de multa isolada, atendendo a considerações de equidade em relação com as características pessoais e materiais do caso. O recurso especial fazendário foi objeto de despacho de admissibilidade, que lhe deu seguimento à apreciação da matéria, possibilidade de cobrança concomitante das multas isoladas e de ofício. Após ser intimado, tomar ciência do acórdão, o despacho que ele deu seguimento, o contribuinte apresentou contra-razões, pugnando pelo desprovimento do recurso fazendário. Aí eu trago aqui as argumentações do contribuinte. Na mesma data em que apresentou contra-razões, o contribuinte interpôs seu próprio recurso especial, definindo a existência de divergência jurisprudencial do 18.03.004.914 e o acórdão paradigma de 108, 07.418, a respeito da validade das compensações tributárias na hipótese de mero erro no preenchimento. O acórdão recorrido reconheceu as compensações relacionadas aos débitos de estimativas de RPJ e CSLL, referentes a agosto de 2002, que o contribuinte informou diretamente em DPJ, porque somente em 29 de 2002, com o início da vigência da MP 66 de 2002, tornou-se obrigatória a utilização do PERDECOMP. As compensações relacionadas às estimativas de setembro a dezembro de 2002 não foram deferidas porque não foi utilizado o instrumento adequado. O contribuinte defende que a decisão recorrida, ao assim decidir, teria afastado a busca pela verdade material, uma vez que os créditos pleiteados efetivamente existiam e tiveram sua utilização em compensação negada, por conta de erro de declaração utilizada para informá-los ao fisco. Dessa forma, teria se configurado divergência diante do acórdão 108.07.418, que deferiu sobre o fundamento de que a verdade material deve prevalecer sobre a formal. Antes de seu recurso especial tivesse sua admissibilidade examinada, o contribuinte protocolou petição informando que, em razão de ter aderido ao Programa de Recuperação Fiscal da 11941, realizou a quitação dos débitos objeto do seu recurso especial, desistindo então do citado recurso e renunciando à matéria de direito nele explicitada. Informou ainda o contribuinte que os débitos afetados pelo recurso especial da PGFN continuariam em litígio, não integrando a adesão em tela. Anos depois, enquanto o recurso especial da Fazenda Nacional aguardava julgamento, o contribuinte apresentou embargos inominados, pleiteando a correção de inexatidão material identificada no acórdão 18.03.00942. Ocorre que a parte dispositiva do julgado trouxe que a decisão consistira em excluir da base de cálculo do IRPJ o valor de 47.925,17 e da CSL o montante de 28.408,55, quando, na realidade, os valores citados deviam ser excluídos do tributo exigido. Os embargos foram admitidos pelo presidente da 4ª Câmara da primeira sessão de julgamento e, em 20 de nove de 2018, foi proferido o acórdão 14.010.02943, taxa foi lei 650, que deu provimento aos embargos nominados para corrigir o erro material indicado pelo sujeito passivo. Deu ciência do novo acordo da PGFN, que requereu o regular processamento do recurso especial anteriormente interposto. É o relatório. Então, passando ao voto, o conhecimento do recurso, ao qual foi dado seguimento, não foi questionado em sede de contra-razões. Mas aí a gente tem lá o artigo 67, anexo 2 do RICARF, e trago aqui os parágrafos correspondentes e vou, no caso dos autos, o despacho que examinou a admissibilidade do recurso deu-lhe seguimento quanto à única matéria questionada atinente à possibilidade de aplicação concomitante das multas isoladas e ofício. Nada obstante a correção do entendimento, então, exposto no despacho, fato é que após a aprovação do documento foi aprovada a súmula 105. A multa isolada, por falta de recolhimento, lançada com fundamento do 44º 4 da 9.430, não pode ser exigida ao mesmo tempo que a multa de ofício de RPJ e CSLL, apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
A súmula declara a impossibilidade de serem cobradas concomitantemente a multa de ofício e a multa isolada prevista no 44, parágrafo 1º, inciso 4 da 9430. Esse é o dispositivo que prevê a cobrança da multa pelo não recolhimento, ou recolhimento a menor, das estimativas mensais na forma do artigo 2º da mesma lei 9.430, antes da alteração promovida pela 351 de 2007, posteriormente convertida na 11.488. Em que pese os autos que originaram o presente processo terem, em agosto de 2006, apontado como fundamento legal a multa isolada do 44.2b da Lei 9.430, com a redação da MP 303, é incontroverso que os fatos geradores do objeto do presente processo ocorreram em 2002, sob a égide do artigo 44 da Lei 9.430. Sendo assim, conclui com o acórdão 1803-00942, ao decidir pela impossibilidade da cobrança concomitante das multas isoladas e de ofício em relação aos fatos geradores ocorridos em 2002, aplicou o entendimento, posteriormente positivado na súmula CARF 105. O parágrafo 3º do 67, anexo 2 do RICAF transcrito, né, ao norte, estabelece que não cabe recurso especial para questionar julgado administrativo que tenha adotado entendimento de súmula do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à interposição do recurso. É exatamente essa hipótese que ora encontramos. O recurso voluntário do contribuinte foi julgado em 28 de 6 de 2011. A PGFN interpôs recurso em 20 de setembro de 2011. E a admissibilidade foi 6 de 6 de 2012. Posteriormente a isso tudo, foi aprovada a súmula CARF 105. Como o acórdão 1803-00942 adota entendimento posteriormente exposto ao 105, a súmula 105, é forçoso concluir, nos termos do parágrafo 3º do 67 do RICAF, anexo 2 do RICAF, pela impossibilidade do conhecimento do recurso especial da Fazenda. Nesse sentido, eu voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional. É o meu voto. Conselheiro, já está preparado para votar? Tá? Pode ir. Eu não ouvi tudo. Acompanho a relatora. Temos aqui o caso do parágrafo 3º, né, do 67 aqui. A decisão recorrida ela é convergente com o entendimento na súmula. Tá? Então, o recurso não deve ser conhecido. Ok, conselheira Lívia, estou até enrolando com o voto. Acompanhe a relatora. Ok, conselheira Edeli, como A vota? relatora. Conselheira Amélia, como vota? Acompanhe. Conselheira Viviane? No calendário 2002, aplica a súmula também, aplicava a súmula, né, no caso, acompanha a relatora, não conheci. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Acompanho, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com a relatora. Ok, então negado conhecimento por unanimidade também o 66. Faltou o 67 da conselheira Amélia, e aí a gente faz o intervalo. Conselheira Amélia, vamos ao 67 então. A senhora está com a palavra, é o Genari Santos, recorrente, e o interessado é fazer o nacional. Isso é um recurso dos responsáveis, né? Contra o acórdão da segunda turma, que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de decadência, no mérito foi negado provimento. Inconformados, empresas responsáveis interpuseram respectivos recursos especiais, alegando divergências jurisprudenciais com relação à decadência dos meses de janeiro a fevereiro de 2006, omissão de receitas, aplicação da multa de ofício, sujeição passiva solidária dos sócios. Em despacho de admissibilidade, foi dado seguimento somente ao recurso dos responsáveis solidários, né, com relação ao item 4, sujeição passiva. Segue aqui os termos do despacho. Houve reexame de admissibilidade e o despacho anterior foi mantido na íntegra. A PGFN foi devidamente intimada e pugnou pela manutenção do acórdão recorrido, trazendo outros acórdãos deste Conselho. Tratou-se, então, de um auto de infração de IR, PIS e COFINS por omissão de receitas. Foi caracterizado a sujeição passiva solidária dos sócios administradores, com base no artigo 1353, 136, 13771. A DRJ manteve o lançamento. E aí, com relação ao ponto que remanesce a discussão, o acordo recorrido assim se manifestou. Na verdade, aqui, o que o sujeito passivo ele defende? Que a sujeição passiva não deve ser discutida aqui em sede administrativa somente ali em fase de execução fiscal. É somente isso que ele alega, tá?
Então, com relação ao conhecimento, não há ressalvas por parte da PGFN. Só que aqui, então, o que eu coloco? Desde o início da impugnação foi no sentido de que a fiscalização não tem competência para lavrar termo de sujeição passiva. O acordo recorrido, de igual forma, manteve a responsabilidade com base no que já havia decidido a DRJ, ou seja, no sentido que os auditores fiscais possuem competência para lavrar os termos de sujeição passiva. E aí ele já havia trazido, né, a súmula CARF 71, todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e respectivo vínculo de responsabilidade. Ao se analisar essa súmula, temos que considerar justamente o oposto pelo pretendido pelos responsáveis tributários, já que diz que todos os arrolados como responsáveis são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e respectivo vínculo de responsabilidade, diferentemente dos acordos paradigmas apresentados. É que se seguiu nos acordos precedentes da súmula, a 1201-00267, né? Incluir os sujeitos no âmbito de responsabilização equivale a incluir no polo passivo da relação jurídica tributária, formalizada pelo lançamento objeto do PAF, fazendo surgir o interesse processual para resistir contra tal imposição, defendendo-se no âmbito processual onde a imposição está materializando-se. Assim, a se aplicar o atendimento da súmula, o acordo requeridor deve permanecer, já que os auditores possuem tal competência, de igual forma que aqueles que foram imputados como responsáveis possuem o direito de se defender em sede administrativa, e não somente em sede de execução fiscal. Dessa forma, eu não estou conhecendo do recurso, com base no artigo 67, parágrafo 3º. É que, assim, a aplicação não é direta da súmula, né? Eu fico um pouquinho com uma certa dúvida nesse aspecto, se eu deveria conhecer e depois negar provimento, ou se, numa via aí meio, eu conseguiria aplicar a súmula, né? Mas aí fico aberta também a discussão. Conselheira Edeli quer falar. Conselheira Edeli, por favor. É que, na verdade, é o paradigma que contraria a súmula. E aí a gente não, eu acho que a gente não tem aplicado retroativamente essa vedação, né? Preciso pesquisar. Mas eu estou aqui rindo, né? Porque a gente aprova uma súmula para ampliar o direito de defesa, e aí o contribuinte se escora nela para manter um recurso especial pendente todo esse tempo de apreciação, né? Para isso que serve a ampliação do direito de defesa. Deixa eu ver, eu acho que a gente não aplica retroativamente. Pois não, conselheira Lívia, pode falar. Quanto a Edeliane, eu acho que aplicar o racional da súmula é mérito. Então, por isso, eu iria para julgar o mérito, sim, mas eu não tinha me atentado da questão do paradigma ser contrário à súmula. Então, vou olhar isso também. Recurso especial é de quando, Amélia? Pode falar, Amélia. 2012. Portaria 256, né? Pode falar, Viviane. Aqui a situação é peculiar mesmo, que eles, né, estão sustentando que não deveriam integrar, e o acordo recorrido confirmou. Eu não estou vendo a aplicação, como dizer que o acordo recorrido não trouxe exatamente essa discussão, né? A dificuldade que não aplicaria o fundamento da Amélia. Não aplicaria. O paradigma está contraditório, sim, mas aí eu não aplico retroativamente. Agora, vamos olhar melhor aqui um pouquinho. Conselheira Lívia, pode falar? O paradigma está dizendo que a competência para analisar a responsabilidade tributária é do PFN, não da Receita. Por que isso estaria contraditório à súmula? A súmula só fala que o responsável é parte legítima para contestar.
no processo administrativo fiscal não está falando do ato de lançamento, entendeu? Por isso que eu estou com essa dúvida. Ok, conselheira Dedeli. É implícito, né? Não é contrariedade direta. É implícito como é o fundamento. E, de qualquer forma, o RICARF de 2009 não trazia vedação de paradigma contrário à súmula. Isso só vem com o RICARF de 2015. Acho que a questão é conhecer mesmo e decidir. Pode ser dessa forma, eu conheço e no mérito eu nego o provimento mantendo o acordo recorrido. A gente teve uma discussão que não foi bem essa, mas foi no caso da Cristiane, que era a súmula da pessoa jurídica extinta, do lançamento contra a pessoa jurídica extinta, que a gente não conseguia estabelecer, como ela trouxe requisitos específicos, a gente não conseguia dizer que o acordo ou o paradigma contrariava a súmula, porque precisava verificar as condições do caso concreto. Então, a Cris até, o voto dela era até por não conhecer ou divergir, prevaleceu o entendimento de conhecer, e no final negar provimento, observando o entendimento da súmula. Aqui não é aplicação de súmula, né? Só uma dúvida, esse processo não veio para a pauta porque ele é matéria simulada, não, né? O valor dele pode estar em... Já vejo aqui. O tema aqui não é súmula. O tema aqui é responsabilidade tributária, responsabilidade de terceiros sócios. Mas eu posso checar o valor, só um instantinho. No e-processo o valor está zerado, vai ter que olhar nos autos. São 856 mil no total, com acréscimos de multa e juros. Tá tranquilo, isso não tem nada de súmula. Eu não indiquei como súmula, não. Pode falar, conselheiro Caio. Olha, eu acho que, superada essa questão de pauta, como a própria relatora já propôs, então ela conhece e no mérito faz a mesma construção de aplicação de racional. Ok? Acho que é resolvido. Conselheiro André, quer falar? Eu concordo com todas as considerações postas em debate. O Dr. Caio agora ele consolidou bem o entendimento e só verificar com a relatora se ela concorda, né? Então, com esse encaminhamento de conhecer e negar provimento, né? Pode falar, relator. Não, é exatamente isso que eu falei. Eu conheço e mantenho o acordo recorrido para negar provimento. Ok. Vamos votar, então? Conselheiro André, pode votar. Com a relatora, senhor presidente. Ok. Conselheira Lívia. Acompanho. Conselheira Edeli. A relatora. Conselheira Viviane. Acompanha a relatora. Conselheiro Tozelli. Acompanho, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora. Eu também, então foi conhecido por unanimidade, negado provimento por unanimidade. Intervalo de 10 minutos. Tainá, pode parar a gravação, por favor.